E aí, meu povo, muito boa tarde para todo mundo. Vamos iniciando a partir de agora mais um episódio do EcoTrimCast, seu podcast do meio-dia de segunda a sexta, viu? Para você que está chegando agora aqui no podcast de hoje, de segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem aqui grandes lives aqui com conteúdo riquíssimo, trabalhando a evolução humana, autoconhecimento, cura emocional. É um trabalho que é terapêutico, é espiritualista universalista, né? Eu ensino muito sobre todos esses temas, associando psicologia, filosofia, metafísica, ocultismo há 37 anos. E convido vocês a continuarem essa jornada. Vou cumprindo aqui minha missão de ensinar e vocês aí se dediquem ao aprendizado, porque as lives aqui, os episódios do EcoTrim são gratuitos, né? É só ter um caderno, uma caneta na mão, boa vontade que você cresce muito, viu? Turma, quero pedir para quem está comigo nesse comecinho de transmissão, para curtir, compartilhar, me ajuda a avisar todo mundo que o EcoTrim está no ar. Essa semana é uma semana especial para mim, estou em viagem, mas deixei aqui gravado para vocês episódios inéditos e riquíssimos. Então, prestem muita atenção, não é para deixar de pegar o caderno, não, pega o caderno e anota os insights do aulão de hoje, tá bem? E vá curtindo, compartilhando e multiplicando essa live, esse episódio. Turma, quero conversar com vocês hoje sobre culpa, sentimento de culpa e estagnação evolutiva, não é? Eu acho que vai ajudar todo mundo. Eu duvido que tenha algum de vocês aí que não tenha alimentado na vida várias culpas, no mínimo alguma culpa grande, séria, que deixa, sabe, que faz você deixar de viver o que você merece, de abraçar a abundância da vida. Então, temos aqui, precisamos nos dedicar aqui hoje a uma cura profunda. E olha, vou dizer para você, quando você toma consciência das coisas, e uma live como essa, um episódio desse, pode te fazer tomar consciência e grande parte da culpa já vai embora. Você já vai se libertando desde já. Então, atenção, envolvimento, isso é importante. Se ficar fazendo 10 mil tarefas ao mesmo tempo, aí não tem o mesmo efeito, tá? É preciso estar presente, estado de presença, de entrega, para que eu possa te ajudar, e o amparo espiritual, que independente de ser ao vivo ou não, o amparo espiritual sempre está nessa egrégora. Se você está sintonizado aqui, você vai sentir o amparo, ou já está sentindo o amparo espiritual do teu lado nesse momento, tá bom? Olha lá, vamos falar então sobre sentimento de culpa, né? Na verdade, a rigor, quando nós somos um pouquinho mais rigorosos, eu gosto de explicar sempre as raízes das palavras, né? Para ressignificar alguns conceitos. Culpa não é um sentimento exatamente. A gente usa o termo, eu uso porque ele é popular, fica mais fácil de entender. Mas culpa é responsabilidade. O sentimento, a emoção da culpa é remorso. Remorso. Então, na verdade, a ideia é que você aprenda. Por que isso é importante? Porque a ideia é que você aprenda a olhar seus erros, ou seja, suas culpas, como fatos, como erros pontuais, sem remorso. Ou seja, aceitar as culpas factuais sem o remorso da culpa. Deu para entender? É isso que nós temos que aprender a fazer. Porque não é para você fazer de conta que você não errou. Não é para você fazer de conta, fechar os olhos e ser irresponsável ou inconsequente. A questão é você olhar para essa culpa com outros olhos, que é o que eu quero te ensinar agora. Com olhos de quem compreende que na época o teu grau de consciência era outro. E está tudo bem, você não tem como, né, desde o nascimento, desde a infância, já ter uma sabedoria plena, ser aí praticamente um Cristo, né? Não dá para se cobrar disso, só vai gerar mais sofrimento e mais culpa ainda, e vergonha você ficar se exigindo ser uma pessoa muito mais sábia. Pior ainda, né? As pessoas fazem isso em relação ao passado. Eu deveria ter sido sábio. Sabedoria vem de estudo, experiência, erro e acerto, vem de um conjunto de fatores. Então, se dedique a esses fatores, especialmente aqueles que você tem domínio, controle, que é o estudo, a prática, o autoconhecimento profundo, as mudanças de postura, e para isso que eu estou aqui como terapeuta, como seu terapeuta, para te ajudar, tá? Faz a sua parte, que eu vou te ajudar. Te dou a mão e você faz a sua parte, beleza? Te ajudo, te conduzo, mas você percorre o teu caminho com as tuas pernas, tá bom? Porque é assim que a gente vai conseguir um trabalho de cura profundo das emoções de remorso que impedem, bloqueiam a vida, criam estagnação, impedem a prosperidade. Então vamos lá, entendido isso, né? Primeira coisa, o que é esse sentimento de remorso, de culpa? Vou perguntar da seguinte maneira: você já sentiu
que muitas coisas que você faz, por mais que faça, não são suficientes? Trabalha, 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 parece que nunca é bastante, está sempre em dívida. Dedica-se para os seus pais, ou pai ou mãe, tudo que faz não é o bastante, está sempre em dívida. Dedica-se para os seus filhos, e tudo que faz parece que não é o bastante, está sempre em dívida. Está compreendendo, né? O sentimento de dívida, claro que ele vem de traumas e condicionamentos da infância, muitas vezes transmitidos pelos nossos pais, cuidadores, ou pela família que cuidou da gente, pelos cuidadores principais. Mas a realidade é que, na verdade, tudo que nós recebemos, esse sentimento de dívida, ele é totalmente injusto. Talvez você nunca tenha ouvido com essa clareza de alguém, eu estou te falando. Ele é totalmente injusto. E aí você vai dizer, talvez agora, né, vou ver se eu sou, aqui tem uma premonição do que você vai pensar a hora que escutar isso, você vai dizer assim, Marcelo, mas é porque você não sabe o que aconteceu na minha família, no meu caso, o que eu fiz ou deixei de fazer, não interessa, porque todo sentimento de remorso, de culpa é injusto, ele não leva à justiça, ele leva a um bloqueio emocional, ele leva a um impedimento, todo remorso de culpa bloqueia a tua vida, te impede de viver, você entra numa energia de morte. Não é que você vai morrer literalmente, mas você morre por dentro. Morre ficando triste, morre ficando deprimida. Você morre por dentro, porque parece que você não tem mais direito de viver. Parece que você não tem mais direito, sabe, de ter prazer, de ter alegria, de viver coisas boas da vida. Não é assim? Culpa faz a pessoa entrar, é um sentimento muito nutrido pelas religiões por séculos. Tudo que está no inconsciente coletivo que gera culpa vem muito da religião, que sempre quis que as pessoas, sabe, se punissem por tudo que era colocado como pecaminoso, não é? Ou se punissem ou fossem punidas, e daí a ideia de que você é abandonado até por Deus quando você comete um erro. Ou seja, a pessoa, ela teria, teoricamente, pelas religiões, que se redimir diante da religião, para que ela pudesse obter novamente o apoio, o suporte de Deus. Então, na verdade, existe muita manipulação do inconsciente coletivo, sabe? Da matrix humana, sobre essa questão da culpa. Por isso que eu quero ajudar você a desconstruir, a desfazer isso nesse episódio, nessa live de hoje. E aí, vamos lá, turma. Vamos entender, então. Vamos aprofundar. Primeiro grande ponto de entendimento é, seja a culpa uma coisa clara, do tipo, eu sei o que eu fiz de errado, ou uma culpa que não é muito clara. Não sei por que fica esse sentimento de dívida, e eu não sei como resolver. Entende? Existem culpas mais claras na sua causa e tem culpas que são meio implícitas, meio dissolvidas no inconsciente. De qualquer maneira, é preciso se estudar para compreender por que você está agindo assim. Vou dar, assim, exemplos de vários tipos de culpa para vocês compreenderem, analisarem qual é o de vocês. Uma culpa muito fundamental que eu vejo muita gente ter, especialmente em relação aos familiares. Culpa por ser feliz quando alguém está sofrendo do teu lado. Só que assim, turma, é preciso entender que cada um de nós, cada ser humano, cada indivíduo constrói o seu destino. Cada um de nós constrói a sua trajetória. É tão absurdo essa coisa de querer assumir responsabilidades alheias, isso vem da religião. Por isso que eu digo sempre que uma das coisas que você nunca deveria alimentar, nutrir, é o sentimento de dó. Porque o dó é um sentimento que coloca o outro como vítima, como se ele nunca fosse responsável pela situação kármica em que se colocou. Sendo que é um espírito ali que, desde lá do processo da reencarnação para cá, ele criou um contexto, ele atraiu um contexto. Claro que as pessoas, os outros, né, podem fazer mal a você, mas a pergunta é, por que você atraiu aquilo? Por que você se colocou ali? No nível consciente ou inconsciente? Que é o lado das emoções, que é o lado que rege a lei da atração, e a culpa está por trás disso também. Se você está na culpa, você movimenta a lei da atração de modo errado, contra você. Então, o que é muito importante é auto-perdão pleno, já vou chegar aí. Mas eu estou dando aqui exemplos, né? Quem tem essa culpa que eu estou falando? Culpa de se sentir feliz porque tem alguém do lado, especialmente quando é um familiar sofrendo. Turma, então, a partir de hoje, tá? Cabe, às vezes, você dar a mão para essa pessoa e ajudar ela em alguma coisa? Tudo bem, sem se prejudicar. E não por obrigação.
quando você sente que é uma coisa boa de fato, que vai ajudar de fato e que não vai te fazer mal, porque não adianta, né, você se prejudicar para ajudar alguém, tem uma hora que você não vai aguentar mais, quem vai precisar de ajuda é você, quem vai ficar doente é você. Mas o que é importante você entender é que, ainda que você tenha atos pontuais de auxílio, se couber, com bom senso, né, é importante você entender que o outro vive é uma construção do outro. Nós não temos nem que ter dó. Podemos ter compreensão. Compaixão é compreensão, não é dó. O verdadeiro significado de compaixão é compreender. Aí tudo bem. Mas dó nós não deveríamos ter nunca. Nem dos outros, nem de nós mesmos. O que é a dó de si? É quando você se acha vítima. Então, dó é um tipo de sentimento negativo, sempre dedicado para o outro ou para si mesmo, que enfraquece, que paralisa, infantiliza. Dó infantiliza. Então, o que nós temos que entender, né? Seja qualquer tipo de culpa. Vamos dar um outro exemplo de culpa. Culpa porque rompeu um vínculo familiar. De novo, está em dívida. Será que eu não deveria deixar passar batido o que o outro fez comigo? Olha, você não deve alimentar nenhum rancor, nenhum ressentimento, porque faz mal para você. E aí você gera karmas repetitivos, como eu falei na live de ontem. Mas uma coisa é real, uma coisa é muito verdadeira. Não alimente ressentimentos. E a gente já vai falar do perdão e do auto-perdão aqui. Mas uma coisa que é importante entender você não pode ceder a esse tipo de mentalidade do inconsciente coletivo, da Matrix, de que você não pode se desagarrar da sua família, que a família de sangue é a mais importante de todas. Ô, turma, olha, até estatisticamente, a violência contra a mulher ocorre muito mais, e com crianças, com membros da família, com pessoas da família. Ou seja, eu não estou inventando isso, nem estou chutando. Eu estou dizendo para vocês que até mesmo em termos de desrespeito e violências graves, e até mesmo em níveis que se tira a vida da pessoa, acontece isso entre familiares. Cadê a teoria, cadê a comprovação da teoria de que elos de sangue são mais protegidos entre si? Isso não funciona para todas as famílias e para todos os grupos. E eu estou só exaltando essa informação para desconstruir um pouco essa sua mentalidade que vem das religiões, obrigando você a priorizar, né, as outras gerações, a priorizar as relações familiares, como se os elos consanguíneos fossem seguros. E não são, nem sempre são. Pode coincidir de ter pessoas na família consanguínea que sejam irmãos de alma, pode ser. Mas é muito comum também que você tenha ali inimigos até. Aí você ouve falar lá no espiritismo. Ah, Marcelo, disseram lá para mim que é um inimigo meu de outra vida e eu tenho que ir até o fim, senão vai repetir. Não, para com isso. Você tem que compreender por que você atraiu. A tua lição não é ficar convivendo com uma pessoa que pode te fazer mal para o resto da vida. O teu papel, a tua missão é compreender totalmente o porquê que você convive, qual é o elo psicológico, porque se você sair de perto dessa pessoa e não quebrar o elo psicológico, você vai repetir karma, como eu falei ontem. Você vai repetir karma. Então, na verdade, você precisa eliminar completamente a culpa, o remorso da culpa. Você não deve nada a ninguém. As relações devem ser avaliadas de maneira justa. O que é justo e saudável nesse meu relacionamento com essa pessoa, essa e essa, da minha família? Entende? Ou amigos, antigos, seja o que for. Pessoas que você considera muito próximas, muito íntimas. Assim como é importante observar que ninguém deve nada para você também. Não cobre dos outros a história de vocês. É como aquele casamento que acaba, né? E aí você vira... Às vezes o outro quer acabar o relacionamento, o casamento, aí você fala assim... Mas eu investi 20 anos da minha vida em você. Não, você não investiu, você conviveu. E se está acabando esse casamento, eu duvido que foi do nada. Eu duvido que esse casamento... Sabe quando você vira... Já não aconteceu já, gente? Fala aí para mim. Você já não viu isso acontecer? Virar e falar assim, alguém virar e falar... no fim de um relacionamento, de um casamento, por exemplo... A outra pessoa pede o divórcio, aí você fala, mas eu investi 25 anos da minha vida para você. Você não investiu, você conviveu. Você conviveu porque quis. E se você não estava feliz ou tinha coisas mal resolvidas, por que você não colocou tudo às claras na mesa? Por que não resolveu? Por que não enfrentou? Porque você tinha medo de perder.
porque talvez você percebesse, sentisse que quando as questões fossem colocadas às claras, a relação acabaria. E se tivesse acabado, teria sido muito bom nesse caso, porque talvez você tivesse ficado não 25 anos, mas 15 ou 10. Ou seja, viva o ciclo que é verdadeiro, viva o ciclo que é real e tenha gratidão por isso, até com as pessoas com quem você não tem tanta afinidade hoje, mas na época era o que o teu nível de consciência pedia. Portanto, abra mão do passado, assuma as suas escolhas, perdoe e se perdoe psiquicamente para que você, dentro de você, viu? Perdão interno, para que você seja livre e abrace a vida real presente. Não cobre dívidas dos outros com vocês, porque ninguém tem dívida com ninguém nas convivências familiares. Tudo é escolha. Então é fundamental que você está ajudando isso, hein, gente? Chacoalhão, hein? Chacoalhão para vocês aqui nessa quinta-feira do EcoTrimCast, trazendo para vocês aí um temaço fundamental. Um temaço fundamental para quem precisa curar a sua criança interior, né? Cura da criança interior, cura dos traumas, cura das culpas, beleza? Vamos em frente assim? E olha só, turma, vamos lá. Então, a partir do momento, eu falei para vocês, primeira coisa, tem que reconhecer que culpa é essa que está pegando aí, de onde vem, né? Na sua história. Entender que remorso e culpa não funcionam absolutamente, não devem ser considerados absolutamente. Terceiro, entender que é possível se libertar da culpa através do auto-perdão. E como eu disse, não queira ser devedor, mas não queira credores também. Não queira que os outros sintam culpa em relação a você. Tudo isso aprisiona karmicamente. Tudo isso remete a repetições. Tudo isso traz o passado de novo para a tua vida. Então podemos dizer que a culpa, ela bloqueia, ela sabota a sua transformação. A culpa, o remorso da culpa, bloqueia e sabota sua mudança para melhor. Então, não deixa você fazer uma escolha libertadora, não deixa você prosperar, porque vai que, né? Você vai falar assim, eu vou ganhar dinheiro, ser próspero, meus pais sempre viveram na miséria. E a culpa de viver uma vida abundante vem do sofrimento que seus pais tiveram por falta de dinheiro. E eu não estou falando que você não possa ajudar, mas às vezes eles nem estão aqui mais, já desencarnaram. O sentimento de culpa não quer dizer que seja pelo fato deles estarem numa situação difícil, pode ser até que você ajude. É uma culpa que vem da infância, é uma culpa que vem do que você observou, do que você presenciou, como se você fosse obrigado a viver da mesma dor, do mesmo sofrimento, da mesma dificuldade. Então, é fundamental que você saia desses padrões que não deixam de ser padrões de autopunição, não deixam de ser padrões autopunitivos, entende? Como eu estou aqui, estou dizendo, eu não mereço, eu não posso, porque os outros sofrem, eu tenho que sofrer junto. Olha aí o condicionamento religioso, né? Eu tenho que sofrer junto. Quem já não usou isso para falar que é uma pessoa sensível, amorosa? Não posso ver o sofrimento de alguém que eu choro junto. Então você precisa fazer terapia, você é um desequilibrado. Porque, na verdade, você não tem que chorar junto. Você tem que olhar para a pessoa até compreender, se couber, né? Nem sei se cabe naquela relação, ter que compreender por que a pessoa está chorando. Cabe, às vezes, um conselho? Legal, dá um conselho, mas não chore junto. Não se envolva com o desequilíbrio dos outros. Ou você quer ser essa pessoa reativa? Os outros desequilibram, você desequilibra junto? É um desequilibrado reativo e está achando que é amoroso. Não é verdade? Então é isso que tem que mudar. Essa mentalidade religiosa, você percebe como ela é destrutiva para o indivíduo? É destrutiva, tira da pessoa a liberdade de ser feliz, a liberdade de ser uma pessoa leve. E não interessa se tem gente sofrendo ao lado. Não é frieza, não. Estou dizendo, você pode ser pontualmente dar um conselho, dar uma ajuda. O que você não tem que carregar nas tuas costas o karma dos outros. O que você não tem é que assumir a doença dos outros. Ficar doente junto não tem sentido. Qual é o médico que você vai com um problema e, sei lá, você pegou ali uma virose, né? Aí o médico fala, olha, você está com uma virose, passa para mim, para eu sentir como que é. Não tem lógica, entendeu? Você vai pegar a virose junto para poder curar a pessoa de que maneira? Se você vai adoecer, você vai parar de trabalhar, então esse paciente deixa de ter médico. Na verdade, que ele virou paciente. Então é isso que... Você tinha um paciente e um médico. Agora você tem 2 pacientes. Essa é a questão. Então vale a pena rever essa história, tá bom? Então, turma, 0 culpa, hein? Quero que vocês saiam dessa live com 0 culpa. Tá bom? 0. Nenhuma culpa vale a pena. Nenhuma. Vale a pena a culpa, como eu falei no início, na introdução,
desse episódio hoje. Eu falei, culpa enquanto responsabilidade, sim, das coisas que eu realmente errei. Não daquilo que querem me colocar culpa, porque as pessoas fazem isso sem ter razão, muitas vezes, tá? A gente tem que ter bom senso também. Então, a partir do momento que você elimina as culpas, vou te dizer, você recupera, olha, níveis muito altos de merecimento pessoal. Você recupera níveis muito elevados de merecimento pessoal do melhor, quando você se perdoa das culpas. Confia nisso que eu estou falando. Confia nisso, presta atenção. Olha a lógica, olha o bom senso. Eu estou explicando para vocês didaticamente, como sempre faço aqui, por A mais B. Faça da maneira correta. E aí, o que acontece, né? A hora que você dissolve essa culpa pessoal, você começa a entender, primeiramente, através do perdão e do auto-perdão. Sabe como a gente se perdoa de modo psicológico? Quando a gente entende que eu fiz o que o meu nível de consciência da época permitia. E o outro fez o que o nível de consciência dele permitia. Se não fosse você na mira do outro, seria uma outra pessoa. O que eu quero dizer é que o erro do outro não é pessoal como você imagina. A pessoa erraria de qualquer maneira, com quem estivesse na frente. A questão é que você não entende que você se colocou na frente. Marcelo, mas eu era uma criança. Mas até mesmo como criança, espiritualmente você combinou com a tua mãe reencarnar ali. Você tem responsabilidades espirituais, que eu explico muito quando eu faço aqui as minhas lives do Ecotrim, sobre espiritualidade, sobre reencarnação, sobre programação encarnatória em grupo kármico familiar. Existem responsabilidades do espírito que reencarna. Mas por que o espírito então não toma uma atitude dessa, faz uma escolha ruim? Gente, você consegue fazer só escolhas boas? Quando você está no plano astral, você acha o quê? Que você é perfeito? Não, você é a mesma pessoa. Você vai fazer as mesmas escolhas, no mesmo padrão de consciência que você tem. Então você vai cometer erros também, ou vai fazer o melhor que você pode naquele momento, porque também nós não temos controle do futuro. A combinação é feita lá, décadas antes, muitas vezes, de você estar aqui reencarnado. Então, na realidade, gente, o que nós precisamos é de libertação plena das culpas, através do auto-perdão absoluto. E quando você entende, né, que foi feito o possível, quando você entende que a culpa só paralisa o presente, o que você precisa é escreva o que eu vou falar, você precisa de autoacolhimento amoroso. Você tem que ter um trato amoroso para consigo mesmo, para consigo mesma. Se acolha, seja auto-amorosa. É dessa maneira que você vai... Sabe quando você tem um filho pequeno? O bom pai e a boa mãe vão deixar de amar o filho porque o filho errou? Vão maltratar? Não. Nem deixar de amar, nem maltratar. O que o pai e a mãe vão fazer é educar. Então, o que você, criança ferida, precisa? De punição? Distância? Frieza consigo mesmo? Como um pai ou uma mãe sem preparo fariam? Ou você precisa de auto-amor, de auto-acolhimento, de reeducação? É isso que você precisa. Então, é esse caminho, né, do auto-amor, do auto-perdão e da auto-reeducação que todo mundo precisa para desbloquear o merecimento da prosperidade, para desbloquear o merecimento do sucesso, o merecimento da felicidade. E para isso, turma, eu quero fazer um convite que é um presentaço para vocês. Vou realizar agora em maio, dias 19, 20 e 21 de maio, ao meio-dia, no horário do Ecotrim, o evento gratuito Expressões da Alma. Um evento onde eu vou, 3 dias de teoria e 3 dias de práticas, viu? Nos 3 dias tem meditação prática, que é indispensável para o excelente resultado do meu objetivo com vocês, que é cura da criança interior, que é a reformulação da autoimagem, cura da personalidade. No primeiro dia vamos trabalhar quebra de traumas e condicionamentos que geram escassez, né, como eliminar tendências kármicas de outras vidas até. Vamos falar de traumas e não merecimento, condicionamentos que geram escassez, complexos, e tem exercício prático. No segundo dia, cura e resgate da criança interior, o casulo e o deserto pessoal, fase do cocum, que é o casulo, né, palavra em inglês que representa aquele momento que você está vivendo agora aqui comigo, de reformulação. Você era uma lagarta, está aqui no casulo se transformando, se reformando para virar borboleta, alçar voos, realizar seus sonhos, né? Esse é o objetivo, tá? No terceiro dia de aula,
né, depois do segundo dia com corte com o passado, vamos resgatar os potenciais para o sucesso. Seus dons, seus talentos, seus sonhos, né? Botar tudo para funcionar, tudo de melhor que você tem aí para funcionar. São várias etapas de cura dos traumas que eu vou ensinar para você, como reeducar, como ter uma educação, aliás, inclusive como educar seus filhos, viu? Esse evento vai ser muito bom também para os pais, educadores, professores, todo mundo que lida com criança, porque ele é um evento que tanto vai te ajudar no sentido da cura da criança interior, como vai ajudar você a lidar com as crianças com quem você tem contato direto, né? Netos, filhos, como eu disse, sobrinhos até, se você tem bastante contato. Então, olha, grande evento para que você aprenda a lidar com o mundo da afetividade, curando-se e ativando a prosperidade em sua vida. O evento é gratuito, mas precisa se inscrever agora. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Nesse link você se inscreve gratuitamente para o evento Expressões da Alma. Cuidado, não aceite que outros convites aí sem confirmar que seja da nossa equipe, porque realmente tem golpe, tem gente usando o nome do evento, usando meu nome. Esse evento não é cobrado, viu? Esse evento é gratuito. Expressões da Alma é um evento gratuito comigo, Marcelo Cotrim. Então prestem bastante atenção nessa informação. Ó, o link está aqui embaixo, aproveita agora, clica aqui no link e garanta a sua reserva de vaga. Beleza, meu povo? Tá bom por hoje? Né? Mais um aulão aqui nessa semana. Amanhã tem mais, amanhã último episódio da semana do Ecotrim. Então nos encontraremos amanhã ao meio-dia com mais um Ecotrimcast. Beijos, abraços, até lá.